Eu lembro que o ano passado, né, eu estava conversando com um adolescente jovem, né, e aí eu falei, e aí, você está jejuando? Ele falou, mas o que é isso, né? E aí eu achei algo interessante, triste ao mesmo tempo, mas eu vi que é uma geração que às vezes não se preocupa tanto com essas coisas, né, no sentido de buscar, de orar, de entrega, mas isso também cai na nossa responsabilidade, né, como uma geração, não vamos dizer tão experiente, que a gente está no meio termo ali, que a gente tem essa responsabilidade de transmitir isso através da nossa vida, através dos direcionamentos, ensino, também acaba pegando o peso um pouco para nós também, né, pastor? É interessante isso, né? Aí eu gosto do texto do Eutico, o pessoal prega muito Eutico, fala da queda, sentou na janela, está mais para fora do que para dentro e tal, mas vamos pensar um pouco aqui, ó, vamos pensar um pouco. Eutico chega num culto que o Paulo vai pregar, é um jovem, o nome Eutico significa aí afortunado, ou aquele que não tem falta de nada, fala de autossuficiência, e ele vai e se assenta na janela, e ele fica o culto inteiro na janela. A pergunta que não quer calar, será que alguém foi lá e disse para ele, sai daí que é perigoso? Então, quando a gente olha para esse lado, a responsabilidade da geração que não quer buscar, mas a responsabilidade também é nossa. Será que a gente está falando sobre jejum? Será que a gente está falando sobre oração? Será que a gente está puxando essa nova geração para perto, para ensinar essas coisas? Então, assim como a gente puxa para perto para ensinar teologia, puxa para perto para incentivar a fazer uma boa faculdade, que tal a gente também puxar para perto para voltar a ensinar tudo aquilo que nos fez chegar onde a gente chegou, né? Oração, jejum, meditação na palavra. Então, há uma responsabilidade muito nossa, pastor Gesiel, também, de não falar para o Eutico, sai daí que é perigoso, né? É verdade. Ô, pastor, pensando nisso, antes de o senhor responder, vou fazer a pergunta, mas antes de eu responder, a gente vai para os nossos patrocinadores. Ô, pastor, o senhor lembra de alguns erros que você cometeu no início e que você poderia pontuar para nós aqui? Porque dizem aí que é muito mais fácil a gente aprender com o erro dos outros, né? Então, o senhor conseguiria compartilhar algumas anedotas, algumas situações que o senhor passou. Vamos lá, pastor Rafael, e aí? Quais foram os erros aí que o senhor lembra, do início do seu ministério, que o senhor possa compartilhar com a gente aí? Meu amigo, dava para a gente escrever um livro, né, do tanto de erro que a gente comete no início. Mas eu quero destacar alguns aqui, tá? O primeiro erro que eu cometi, e eu acredito que isso é quase que unânime, é o erro de querer impressionar. Então, quando eu iniciei o ministério, sempre naquela, até porque algumas referências da época, vou evitar falar aqui, de você querer pregar mais olhando para trás do que para frente, na tentativa de impressionar os obreiros, impressionar o pastor da igreja, e nessa era que eu cometia outros erros. De quê? De falar algumas coisas e colocar, inclusive, na conta de historiadores, e depois que eu parar para pensar, eu vou dizer, mas isso não existe, eu nunca li isso em lugar nenhum, entendeu? O pobre coitado do Flávio José deve se revirar constantemente, porque logo a gente bota na conta, né, do Flávio José. Então, querer impressionar, não é necessário impressionar. Eu descobri ao longo do tempo, pastor Gesiel, que para quem é pregador, para quem ministra a palavra de Deus, você não precisa provar nada para ninguém, você precisa entregar a mensagem que Deus lhe deu. Um outro erro eu vou destacar, eu anotei aqui, falar algo além do texto, né? Então, a gente fica ali com a palavra, a mensagem, e aí começa a falar e vai falando, daqui a pouco está falando o que não existe, colocando na conta da Bíblia o que a Bíblia não disse. Tem um jargão aí muito popular, eu usei muito isso no começo, e dizia assim, olha, na Bíblia tem 365 vezes a expressão não temas, um para cada dia, e depois descobri que não tem, cara. Então, falava muito além do texto, achava que eu tinha que gritar muito, que eu tinha que pregar acelerado. Quem me conheceu, tem até um vídeo, eu vou até botar no meu canal do YouTube depois, um vídeo eu pregando bem magrinho, acho que eu tinha uns 16 a 17 anos. Meu Deus do céu, eu falava tão rápido, pastor, eu não dava intervalo para ninguém glorificar, parecia uma metralhadora, e eu achava que estava abafando, que estava o maior sucesso. E hoje, quem me conheceu naquele tempo, me conhece hoje, diz, não é a mesma pessoa, porque eu descobri que não precisa, não é essa correria, não precisa disso, eu preciso entregar a mensagem. Clareza é algo que fica aí já de conselho para a turma, mas tem muito erro, mas esses aí
foram os piores para mim, viu? Eu lembro que a primeira ministração que eu tive na nossa igreja sede, e aí aquilo, né, normalmente jovem, adolescente, né, você fica muito afoito, e aí no meio da mensagem eu falei para os irmãos, vocês têm que tomar vergonha na cara, né, e aí eu comecei a dar muita ênfase nisso, né, e aí depois terminou, né, e eu achei que eu tinha abafado, né, naquele sentido assim, eu fui perguntar para minha mãe, eu falei assim, que minha mãe prega muito, né, e eu falei assim, ô mãe, e aí, o que a senhora achou? Falou, Gesiel, depois a gente conversa, né? E aí a gente Meu Deus! Chegou em casa e ela falou assim, ó, a noiva do Cordeiro, a igreja de Deus, você não pode tratar com palavras assim, tão ásperas, né? Não é dessa forma que você pode se dirigir ao público, cara. Eles estão para ouvir a palavra do Senhor, né? E não para tomar um puxão de orelha de um jovem que não tem tanta experiência ainda, né? E aí ela foi me moldando e me ensinando como que às vezes a gente, no afã de querer falar, de querer pregar, a gente comete muitos erros aí, né? Muito, cara. Na Nessa agonia aí eu já derrubei copo com água, já quebrei jarro, entendeu? Tudo nessa agonia, nessa euforia de querer falar, o pessoal não glorifica. Quer ver um erro bem comum? E eu cometi esse erro, eu não tenho vergonha de falar. No início, a igreja não corresponde com aquilo que nós criamos de expectativa, e isso é até um tema depois aí interessante. O pregador ele cria uma expectativa de que a igreja precisa reagir do jeito que ele criou na cabeça dele. Quando não reagia, o que é que todo pregador iniciante faz? Bater na igreja. Você é crente frio, você não dá glória. Tá? Então a maioria já seguiu, já trilhou esse caminho, e não é. Às vezes é o perfil da igreja, às vezes a mensagem também não está para gritos de glória, às vezes está mais de reflexão, mas eu fazia muito isso, cara. Excelente, muito bem. Pessoal, a gente tem muita gente participando aqui e tem um dos comentários para a gente fazer uma pergunta para o pastor Rafael, do André Medeiros. E aí, André, tudo bem com você? Ele fala assim, a paz do Senhor, pastor Rafael, quais os maiores desafios da liderança jovem nessa geração tão conectada e ansiosa? Meu Deus. Aí, André, Deus te abençoe, tá? André, maior desafio. Nós estamos, como você bem citou, na geração mais conectada, a geração mais ansiosa, também a geração mais doente, cara. Doente da alma. E isso faz com que quem lidera jovens, quem lidera adolescentes, tenha que se desdobrar, né? Inventar bilhões de coisas. E aí, quando eu faço o paralelo, e eu vou sempre fazer esse paralelo da minha juventude com hoje, eu percebo que naquele tempo a atividade para jovem era ciclo de oração, culto, congresso, e vez ou outra tinha uma saída de um retiro, de um acampamento. Hoje a gente precisa se desdobrar. Então hoje a gente cria atividades. Como? Eu já criei atividades em igrejas que eu tive o privilégio de contribuir, de frente com o pastor, trazendo temas contemporâneos para debater e ensinar essa turma. Papo Reto foi outro trabalho que eu criei também para tratar assuntos da modernidade à luz da Bíblia. E dentre outros, a gente criou lá agora o Pra Lá das 10, um culto das 10 até a meia-noite e meia, 1h, pegando a galera que sai da faculdade, que não tem tempo de congregar na semana, pelo menos aí na sexta-feira consegue pegar um culto. Então, hoje o principal desafio é você criar atividades que sejam atrativas, não tem para onde correr, para esses jovens, para que eles conheçam Cristo, para que eles conheçam o poder do Evangelho. O que a gente não pode incorrer é no erro de querer secularizar, querer mundanizar para atrair, mas criar estratégias fundamentadas, estratégias bíblicas que vão gerar edificação, crescimento e elevo espiritual é necessário. Mas essa geração é uma geração boa. Eu acredito nessa geração, pastor Gesiel. Eu ouço alguns companheiros falando que essa geração é a pior e tal. Não, mas eu acredito nessa geração. Acredito que pessoas como o senhor, pastor Gesiel, pessoas como, por misericórdia, Deus me levantou nesse tempo também, e outros tantos que tem por aí, nós somos responsáveis por pegar na mão dessa geração ZY, ZX aí, e puxar eles para que eles entendam que o que Deus tem para eles é muito maior do que tudo que o mundo está oferecendo para eles.